Na Era do Espírito. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guarujá AM 1420. Eu me chamo Mara Rúbia e hoje eu estou com vocês no programa Na Era do Espírito, que é produzido pelo Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Hoje falarei sobre duas mensagens que estão no livro Há Flores no Caminho. Esse livro ele é pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é uma poetisa literata que já em vida tinha esse dom e que nos traz mensagens maravilhosas, tanto do ponto de vista literário como poético e principalmente pelo conteúdo evangélico que as suas mensagens nos fazem refletir profundamente sobre os ensinos de Jesus. Tal como o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que nos faz conhecer outros aspectos e outras lições, além daquelas que os evangelistas nos trouxeram sobre os ensinos de Jesus, o livro e os livros de Amélia Rodrigues nos trazem outras perspectivas. Nesse dia, então, trago para nossa reflexão duas lições desse livro, Há Flores no Caminho. A primeira se chama Comunhão pelo Amor. É uma mensagem que nos relata sobre uma conversa que Pedro e Jesus tiveram sobre os filhos. E a escolha dessa lição se deve a esse mês de maio, onde nós paramos e refletimos sobre a sagrada oportunidade de sermos pais, mães dos irmãos, espíritos que reencarnam através de nós para uma nova jornada na Terra. Nessa passagem, Comunhão pelo Amor, como nas outras desse mesmo livro, Amélia Rodrigues nos faz primeiro mergulhar numa atmosfera poética e de belezas que nos leva àqueles tempos ao lado de Jesus no Mar da Galileia. E ali, naquele momento, onde Jesus se refazia de um dia, de uma jornada bastante cansativa, onde curava centenas de pessoas, realizava seus sermões e esclarecia a todos que chegavam a si, chega-se a ele, Simão Pedro. E Simão, como era de seu costume, traz ao mestre uma questão do seu cotidiano, pois necessitava de mais esclarecimento. Pedro pergunta a Jesus como se comportar diante de filhos rebeldes e ingratos, mesmo quando doamos tanto amor e exemplos de abnegação, quando crianças são tão dóceis e vivem de maneira mais obediente e próxima ao que lhe é ensinado, respeitando o mandamento do honrai pai e mãe. E Jesus, como esse grande pedagogo de nossas almas, usa com Pedro, como usa conosco, da reflexão, para que nós mesmos possamos, analisando, concluir aquelas lições de amor que ele nos ensina. Então Jesus pergunta a Pedro: o que faz o lavrador diante de um solo rude, difícil? E Pedro responde: ara, trabalha tanto quanto for necessário para aquele solo se tornar bom para um plantio. E Jesus pergunta: e o que faz o oleiro diante de uma massa disforme, sem muita qualidade? Pedro responde que trabalha incessantemente a fim de que aquilo que era só um pedaço de barro se torne uma obra de arte. E o jardineiro, para colher rosas sem se machucar? Pedro responde: a faz de maneira correta, com técnicas, para que os espinhos não machuquem a mão do jardineiro. E por fim, Jesus pergunta: e o educador, diante de um filho, de um aluno rebelde? Pedro também responde que, no caso, usa de bons métodos e de forma adequada para o ensinamento daquela criatura. Assim, então, Jesus conclui que, da mesma forma, os pais, como o lavrador, como o oleiro, como o jardineiro, como o professor, devem usar de doses de paciência e perseverança, usando dos seus talentos para daquela matéria-prima primeira nascer uma obra do bem. E dentre esses ensinamentos que Jesus conclui, então ele nos falando para Pedro, que a paciência é um método fundamental, pois essa paciência demonstra a nossa fé no futuro, a nossa certeza de que todos nós
pais, mães e os filhos, somos espíritos que estamos nessa jornada de nossa longa jornada de existência, nos aperfeiçoando gradativamente. E que aquele filho hoje rebelde também amanhã será alguém muito melhor do que nós o conhecemos. E dentre essas palavras que Jesus utiliza na literatura de Amélia Rodrigues, ele nos diz textualmente o seguinte, respondendo a Pedro, que é necessário, diante dos filhos difíceis, alta dose de atenção, carinho e confiança. E essa palavra confiança é o que reverbera o sentimento que nos alimenta diante das dificuldades, nessa paciência, porque confiamos o quê? Confiamos em Deus. E ao termos essa atitude de confiança, de compreensão desses desafios que os filhos nos trazem, também transmitimos a eles essa confiança de que Ele é Filho de Deus, que Ele é uma centelha divina e que mais cedo ou mais tarde, com muito ou com pouca teimosia, Ele alcançará a sua devida maturidade espiritual. Por isso Jesus completa que por sermos co-criadores na criação de nosso Pai, os pais no mundo merecem dos filhos todo o respeito e abnegação, até o sacrifício quando se faz necessário. E isso se dará enquanto nós, nessa jornada evolutiva, não alcançamos a verdadeira comunhão, aquela comunhão que resulta do amor que devemos ter a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E os nossos filhos são esses próximos que hoje temos o dever de zelar pacientemente para que eles descubram que eles também são filhos de Deus e, como filhos de Deus, herdeiros de todas as qualidades divinas que o Pai nos criou. A outra lição que trago desse mesmo livro é Jesus e Paciência. E essa nos fala da mãe e de seu trabalho nessa regeneração da humanidade. Tal como a outra lição, Jesus se encontrava num momento isolado, refazendo-se de suas forças. E chega uma mulher que conta suas desgraças, suas dificuldades, e que era uma mãe solo, uma mãe sozinha, com a obrigação de criar o seu filho. E ela indaga de Jesus: que fazer, Senhor, para viver a felicidade? E Jesus a convida a observar a natureza. E diz a ela, em tudo, a ordem, o amor, a transparência da misericórdia do Pai, ensinando equilíbrio e vida. E ela, diante daquele espetáculo da natureza e das vibrações amorosas de Jesus, observa e reconhece toda essa grandeza. Mas volta a dizer que é difícil para ela, diante daqueles costumes da época, das dificuldades que vivia, reconhecer-se uma boa mãe, amar como precisaria o filho e educá-lo como ele necessitava. E Jesus, entre outras exortações, diz a ela e diz a nós também que a mulher é sempre mãe. Ou seja, que a oportunidade que nos é concedida de auxiliar, de conceder a vida terrena a um irmão, deve sempre ser reconhecida como uma dádiva e se sobrepor a qualquer circunstância difícil que acompanhe essa maternidade. Pois, como disse Jesus, todos os filhos são dádivas da vida à vida. E por isso ele finaliza dizendo a ela e a nós também: vai, filha, e ama. Então, que nestes dias em que o mundo material comemora uma data alusiva às mães, não esqueçamos que estamos aqui nessa terra com o dever de exercitar a paciência, de confiar em Deus e em todas as circunstâncias seguir em frente, amando a todos que nos cercam. Muita paz e um ótimo fim de semana. Na Era do Espírito.